Seja bem-vindo ao Pod Polska, o podcast que nasceu para falar da vida migrante na Polônia, das dores e das delícias de viver fora do Brasil. Afinal, imigrar é um ato de coragem, e aqui a gente vai falar sobre tudo o que vem depois do sim. Bem-vindos a mais um episódio do Pod Polska. Aqui a gente gosta de falar sobre encontros entre cultura, histórias de vida e muitas pontes que existem entre o Brasil e a Polônia. E se você chegou até aqui e é a primeira vez, esse podcast é justamente um espaço de conversa com pessoas que estão construindo caminhos entre dois países. E já aproveita para seguir a gente aqui no Spotify e no YouTube. E hoje essa ponte não é só feita entre Brasil e Polônia, mas também através da Bielorrússia. E nem só, né, desses lugares aonde a gente está nesse momento é feita essa construção. Então a gente vai ampliar o nosso espaço. A vida é feita de caminhos, eu acho isso maravilhoso. A gente vai falar sobre uma mulher maravilhosa que chegou no Brasil e que está construindo a sua história, o seu caminho, né, Mari? É isso mesmo. E hoje a gente vai trazer a nossa convidada incrível, a Alena. Alena, seja bem-vinda ao Pod Polska. A Alena nasceu na Bielorrússia e hoje ela vive em Paraty. Isso mesmo, gente, lá no Rio de Janeiro. Ai, que saudade do Rio. No Brasil. Trabalha como guia turística, criando experiências por ilhas, praias e cachoeiras. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Alena. Oi, obrigada pelo convite. Estou muito feliz participar desse projeto maravilhoso. Pode perguntar qualquer coisa. Ai, que linda! Em primeiro lugar, parabéns pela forma com que você se expressa, por falar português também e por fazer um trabalho tão lindo de apresentar o nosso país para muitas pessoas, né? Eu te acompanho há algum tempo no Instagram, desde quando eu tive o prazer de te conhecer, a nossa construção foi muito engraçada, né? Porque o Franklin foi até o mercado, conheceu o irmão da Alena, confundiu o Franklin com o brasileiro. E aí eles começaram a conversar e falou sobre você, sobre a sua vida, né? E como você segue a sua vida no Brasil, turistando, apresentando o nosso país. Eu fico encantada. Antes de você ir para o Brasil, né? Quem era a Alena? Então, eu era jornalista, eu formada, né, em jornalismo, e eu trabalhava no TV, no televisão, na minha cidade natal, que se chama Soligorsk. Soligorsk significa montanhas de sal, porque temos minas e produção de ferramentos, né? Sim, Não é ferramentos, fertilizantes. fertilizante. Isso. E é engraçado que o Brasil, o país que mais compra nossos fertilizantes, Nossa. eu falo que milho e soja do Brasil como, cultiva como nossos fertilizantes da minha cidade natal. Nossa, que Então, incrível! conexão. E eu, na Bielorrússia existe um festival muito grande sobre a cultura brasileira. Então, eu já conheci Brasil muitos anos atrás, graças a essa festa, esse festival. Então, eu sempre tinha sonho visitar o Brasil e não sabia que eu vou morar aqui. Nossa, que loucura. É. Eu ia perguntar, mas qual é o nome desse festival? Pode falar Vai ser até bom que a gente já pergunto. Na Bielorrússia, vocês falam russo, correto? Isso, Muita gente tem essa dúvida. temos idioma bielorrussa, mas Uhum. a maioria das pessoas fala russo. Russo mesmo. E o russo, gente, é aquela letrinha diferente do nosso alfabeto, que a gente vem pra cá, a gente começa a perceber. E aí, pode falar até mesmo, né, em russo, mas depois a gente pode botar para as pessoas, porque é interessante saber que perto aqui, né, eu não sabia, por exemplo, moro na Polônia há 4 anos e não sabia que na Bielorrússia existia um evento que falava um pouco do Brasil. É muito interessante saber sobre isso. Então, o nome da festa, Vulitsa Brasil, significa Rua do Brasil. E é verdade que no capital da Bielorrússia, Minsk, existe rua que tem o nome, não é oficial, mas o nome do povo, Rua do Brasil. Por quê? Porque a ideia dessa festa
foi criada por Embaixada do Brasil. Então, embaixada traziam artistas do Brasil para a Bielorrússia, mas artistas do street art, né? Que pinta murais grandes, grafites. Então, existe uma rua cheia dos grafites, murais enormes, todas feitas por brasileiros. Nossa, que legal. Eu acho que os gêmeos também participaram desse evento, né? Umas Eles, vezes. sim, eles são do meu bairro e Uau. acompanho no Brasil, em São Paulo, no meu bairro não, né? Eles são de um bairro do lado do Cambuci, mas a gente conhece, eu tô sempre ligada à arte, street art, por conta do contexto, né? Eu gosto muito de acompanhar e também já trabalhei no mercado. Mas, enfim, Helena, quando você o Brasil deixou de ser só um sonho e passou a ser uma realidade, né? Uma possibilidade real de você sair da Bielorrússia e enfrentar o Brasil. Vamos lá. Então, quando eu era grávida a primeira vez com meu filho, já 9 anos atrás, eu encontrei no Instagram, ou não lembro, na internet, um texto sobre uma família russa que vieram para Paraty para dar à luz pro filho. E eu descobri que existe uma lei. Se criança nasceu no Brasil, ele fica naturalizado, né? Ele Brasileiro. nasce brasileiro automaticamente. E os pais podem solicitar a cidadania Cidadania. também. Uhum. Eu achei, uau, que ideia legal, porque a gente sempre tinha sonho mudar para um país com clima mais agradável, quente. E eu lembro que eu mandei mensagem para essa russa, falando que, uau, eu achei muito legal que pode mudar para o Brasil, mas eu já estava com 8 meses de gravidez. Nossa, Eu falei que, não, não dá. não Já tem como, vai nascer. organizar isso. E eu escrevi, talvez com meu segundo filho eu vou fazer isso. Mas era uma brincadeira, né? Eu nem pensava ter segundo filho. Mas passou alguns anos, eu fiquei grávida de novo e começou a guerra na Ucrânia. É uma coisa triste. E no primeiro dia da guerra na Ucrânia, eu lembrei sobre o Brasil. Eu entendi que estou grávida no momento e eu falei para meu marido, é nossa oportunidade. Vamos largar tudo, vamos organizar nossa viagem e vamos para o Brasil para dar à luz. Nossa! Ele topou, ele falou, vamos. Ele gostou dessa ideia, porque era, como dizer, foi o fim da pandemia. Sim. E o meu marido fechou a empresa dele. Tipo, a gente não tinha várias coisas que nós, como eu disse, Aprendia. aprendíamos, sim. E, tipo, a gente vendeu o nosso carro, a casa que a gente construiu para nós. A gente vendeu essa casa para comprar passagem para o Brasil, para organizar tudo, para alugar casa aqui. E então, essa primeira família russa que vieram para Que veio para Paraty. que vem para Paraty, eles ajudaram para nós fazer toda essa mudança, né? Eles ajudaram a alugar casa, eles ajudaram com o meu parto, que foi parto domiciliar, e essa russa, ela virou parteira. Meu Deus. Então, Gente. ela ajudou com parto. Eles Então você ajudaram teve um parto humanizado em Paraty, feito por uma russa no seu idioma. isso. E Nossa. por quê? Na Rússia, na Bielorrússia, o parto domiciliar, parto natural, é quase proibido. No Brasil, existe várias parteiras, parteiras indígenas, tudo Sim. legal, você pode fazer tranquilo. Então, várias pessoas escolhem essa forma, né, para dar à luz. E, tipo, meu filho, primeiro, ele também nasceu em casa, e eu tinha problemas depois,
na Bielorrússia. Até polícia bateu na nossa porta. E Meu aqui no Brasil tudo tranquilo. Então a gente gostou dessa experiência e depois a gente conseguiu, né, tirar cidadania brasileira. Tranquilo. Ai, que lindo! Vocês são brasileiros também, gente. A família toda. Ai, nossa, amei. Eu não tinha a menor ideia que seus filhos tinham nascido no Brasil, né? Então eles fazem parte da cultura. Sou minha filha, Sua né? filha. Sua filha. E então, você diria que o momento que, assim, em que momento, o momento da decisão foi quando você viu a oportunidade de eu tô grávida, então é a oportunidade de a gente ir pro Brasil. Mas assim, em que momento você estava no Brasil e você falou, nossa, agora a minha vida é aqui no Brasil? Tipo, o que que eu fiz, sabe? Aconteceu esse momento? Então, eu lembro quando a gente estava organizando essa viagem, pensávamos, talvez para um ano ou, não sei, 3 anos, né? A gente vai ficar, vamos conhecer o país. E quando a gente chegou, durante o primeiro ano, foi tudo legal, porque aqui em Paraty, tem comunidade dos russos, belorussos, ucranianos. Então a gente chegou e, tipo, parecia uma família. Eles nos abraçaram, ajudaram e a gente cresceu junto porque todo mundo tinha mesmos problemas. Não sei, como colocar crianças na escola, como tirar documentos, tudo isso. Então, o primeiro ano de adaptação foi uma sorte que a gente ganhou realmente uma família, muitos amigos. Mas no final desse primeiro ano, várias famílias foram embora, que não conseguiram se adaptar, infelizmente, que é realmente aprender o idioma. Eu consegui rápido, não sei, porque eu tenho facilidade, mas outras famílias não conseguiram, então não conseguiram trabalho, não conseguiram ganhar dinheiro, e até com crianças pequenas, sem família, É. então foi muito difícil e infelizmente várias famílias voltaram para a Rússia e no segundo ano começou o meu crise de imigrante. Ai, Sabe? Esse tempo quando você está com dúvida se eu quero morar aqui ou quero voltar. E eu passei alguns meses com muita depressão, procurando a passagem para voltar para ver voltar. que o nosso dinheiro estava acabando. Eu estava como criança pequena no colo, né, amamentando. Eu não tinha trabalho. O meu marido também tinha trabalho, depois ele perdeu. Então, o nosso situação financeira foi bem difícil. Então, eu estava pronto para voltar. Mas, naquele momento, a gente ainda não conseguiu tirar cidadania, e isso era nosso objetivo, né? Então a gente decidiu que não, a gente vai terminar, esse é o objetivo, né? Ter passaporte, que dá mais oportunidades do que passaporte belorrusso, né? Como essa guerra tem vários limites para os belorussos, russos. Então esse passaporte brasileiro era o nosso objetivo, né? Então a gente decidiu, vamos ficar, vamos lutar. Porque eu lembro que a gente passou algumas meses, tipo, eu não tinha dinheiro para comprar coisas para crianças. Tipo, a gente estava na rua e meu filho falou: mãe, tô com fome. E eu tô com R$ 10 na conta, né? Foi muito triste, muito difícil. Nossa, e uma experiência que a gente acaba não imaginando, né? Porque olhando esse processo, a gente acredita que vocês vão ter mais facilidade, mais oportunidade, né, de trabalho, principalmente na área cultural. Eu vejo, Paraty é uma cidade extremamente cultural, para quem não conhece, existe uma série de comunidades indígenas, né? Então, acho que esse processo que você deve ter realizado foi muito interessante, porque vocês saíram de um lugar onde não tinha, vocês já tinham trabalho, já tinham uma vida, né? Mas vocês não tinham dificuldades e foram viver, realmente começar
do zero. zero, né, com duas crianças, que é muito difícil. Nesse E processo, você demorou para se sentir conectada? Como é que você fez para se adaptar à realidade do Brasil, se conectar com a comunidade? Porque Paraty, eu fui algumas vezes, parece que as pessoas te abraçam, né? Os brasileiros. então, eu falei que a gente tinha amigos russos, nossa comunidade, e várias foram embora. Então, eu comecei a me sentir muito sozinha, que eu ainda não consegui amigos brasileiros, né? E eu perdi amigos russos. Então, a situação mudou totalmente quando meu filho começou a frequentar aulas de circo. Nossa, que Eu legal. lembro, no final do ano, eles sempre têm apresentação, né? E a moça que criou esse espaço de circo, ela falou que era meu sonho crescer no circo. E nesse momento eu senti que eu ganhei a nova família. Esses pais, essas crianças que todas frequentam essas aulas de circo, e primeira vez eu senti que agora eu já tenho novos amigos, nova família com brasileiros. Hum, E começou a mudar tudo. E tudo melhorou também quando o meu filho começou a frequentar a ai, é escola maravilhoso. municipal. E depois minha filha, com 2 anos de idade, ela já entrou na escolinha, na creche. Então, eu consegui o meu tempo, eu consegui trabalhar um pouquinho e começou a melhorar tudo. E então, passo a passo, a gente entendeu que sim, já conseguimos se adaptar. Já temos amigos, já temos trabalho, crianças ficam na escola. Então, hum, surgiu uma rotina, né? Sim. Rotina da vida. Eu acho muito interessante, porque às vezes quando a gente se muda, né, de país, por exemplo, eu que migrei do Brasil para cá, eu passei por essa fase, eu tive as minhas dúvidas, eu tive meu processo de adaptação, e é bom a gente falar para as pessoas que estão ouvindo a gente de que isso é normal, independente. O meu caso foi vir para a Polônia, o seu foi ir para o Brasil, e de outras pessoas são para outros lugares, mas todo mundo vivencia essa fase, todo mundo tem as mesmas fases. Isso faz parte do processo de imigração. Então, é legal ouvir isso que você fala, nossa, mesmo alguém que está indo para o meu país de origem também teve essa dificuldade, também se sentiu sozinha, também teve dificuldade com a língua. Então, te reconforta, sabe, ouvir isso. Eu acho isso muito bom e também é importante a gente frisar isso para as pessoas. Mas, Alena, uma dúvida. Teve algum choque cultural que te marcou muito no início? Uhum. Ah, eu lembro que no início eu não gostava para ti. Acredita? Esse paraíso eu não gostava. Sabe É, por quê? Porque eu estava acostumada com a natureza da Bielorrússia, tudo diferente, os árvores, as plantas, tudo diferente. não tem barata, não tem mosquito. Mosquitos tem. Mas eu lembro que eu não gostava também do centro histórico de Paraty, que é patrimônio mundial, que tem Ah, um monte de turistas. Eu não gostava. É porque é parte de adaptação. Sempre tem comparação no início. sempre. Você lembra que, no seu país você era, tipo, tudo resolvido e você vive relaxada, tranquilo. E aqui você não conhece nada. Precisa organizar tudo do zero. E eu lembro que eu me sentia, tipo, peixe fora da água, né? Tem essa frase. Ah, mas passo a passo eu comecei a aprender a história, por exemplo, a história de Paraty, a história do Brasil. É muito conectado. Paraty acho que é uma das cidades que mais conservou a história, né? E Uhum. as comunidades indígenas também que estão ali ao redor. Eu acho Paraty um Sim, lugar Por paradisíaco. exemplo, o vocês vão. Centro Histórico de Paraty tem essa calçada de pedra, né? Que eu lembro que realmente odiava no início, que esses pedras é muito complicado para andar, né, para caminhar. Um carrinho. Mas quando eu descobri que essas pedras foram colocadas por escravizados,
Ai, que linda, amiga! Escravizados, isso mesmo. Isso, eu comecei a valorizar, respeitar. E essa cidade, para mim, tipo, abriu a porta. Não sei, não sei. Não, mas é muito lindo ver você falando sobre isso, porque muitos brasileiros às vezes não conhecem Paraty, Eu não não conheço, é o que eu ia reconhecem falar. Oi? Eu sou do Rio, amiga, do lado de Paraty. Eu nunca fui a Paraty. Uhum. Nossa, Nunca fui. Ah, uma coisa interessante, né? A adaptação de imigrante. Eu lembro que primeiro ano eu não sentia cheiro. Não por causa do Covid. Depois eu descobri que parece que é uma proteção do nosso cérebro, uma coisa psicológica, que eu me hum, senti muito estressada, né? Tudo novo, eu não conheço ninguém, eu fico numa cidade que eu não conheço, é tipo uma estrangeira, né? E eu lembro que no segundo, no terceiro ano, comecei a me sentir mais relaxada, mais tranquila, e eu comecei a sentir cheiros. É muito interessante, né? Uma coisa biológica, que quando eu me senti, passou esse estresse de adaptação, eu comecei a sentir os cheiros, comecei mais valorizar a natureza que tem aqui. Parei de comparar que, nossa, na Bielorrússia tem outras árvores ou outras plantas, né? é, Então, é é a minha experiência. É mágico, é muito mágico ver tudo isso, porque o seu trabalho, pelo que eu acompanho, né, é realmente mostrar para as pessoas a sua experiência, que é o que você fala, né, que você viveu. Nossa, é muito legal, Helena. Porque, sabe que eu percebi? Quando turistas chegam, e tem turistas que viajam muito, já conhecem vários países, vários lugares, sempre tem comparação. Lá no outro país a cachoeira foi mais legal. E eu sempre falo que a natureza, ela é perfeita em qualquer lugar. E tenta achar a beleza aqui. Em Paraty, a natureza é incrível. O mar tá tranquilo, a água transparente. Então, não dá para comparar. A cada lugar tem sua beleza. Mas eu acredito que Angra é um dos lugares mais lindos do mundo. Eu sou completamente apaixonada por Angra e Paraty. Eu frequento, acho que desde os meus 18 anos, 19, Uhum. 19 anos, e tenho grandes amigos aí na região, pessoas que me ajudaram a compreender e entender realmente, né, o que é o nosso país, o que é o Rio de Janeiro, a importância cultural dessas cidades, né? Mais Paraty, porque a gente tem esse centro histórico fantástico, que aqui na Europa a gente valoriza horrores o da Polônia, né? Mas muitas vezes as pessoas não têm como ir também até Paraty, ou o interesse cultural, e a Feira Literária de Paraty traz isso, né? Então, agora a gente entrevistou pessoas, um escritor maravilhoso polonês que é apaixonado pelo Brasil, e eu lembrei realmente da feira do. Ai, agora me deu branco, Alena, o nome da feira, você lembra? Para a gente citar para as O pessoas. nome Flip, Festa Literária Internacional de Paraty. Paraty, isso. E aí abriu caminhos, a Flip, claro, trazendo Paraty como um centro cultural, né? Então eu fico extremamente feliz quando algum polonês ou alguma pessoa aqui fala de Paraty e fala de como eles foram recebidos, né? Paraty, além de ter uma beleza cultural, Mata Atlântica, os passeios de barco, as cachoeiras e tudo mais, acho que a gastronomia também é um ponto alto. Isso. Paraty também tem um festival, eu acho que da cachaça, não é? Alguma coisa relacionada à cachaça? Isso. Temos várias. A história de Paraty começou com plantações de cana-de-açúcar e até agora É temos vários muito Centro bom. amigos. histórico tem as lojas, né? Para quem não conhece Paraty, eu deixo aqui, nossa, minha mega recomendação. E agora vocês podem conhecer com a Lena. Com Mas certeza. acredita que eu encontro várias pessoas da Polônia na rua, na galeria onde eu trabalho também. Várias pessoas. E que eu consigo reconhecer a idioma da Polônia, né? Eu sempre
pergunto, você é da Polônia, eu tenho um irmão lá, então sempre rola uma conversa. Então, Helena, para quem não sabe, a Helena trabalha como guia turística, como a gente comentou, e eu acho interessante a gente trazer esse assunto com um olhar diferente, um olhar de guia. Por que você acha, você como guia, por que você acha que ainda faz sentido e faz diferença você viajar com um guia, né? Porque nem todo mundo, hoje em dia, no mundo onde todo mundo acha que sabe fazer sozinho, que vai pesquisar e vai achar essas informações, e aí acha que não é necessário guia, mas o que você tem a falar pra gente sobre essa profissão e da forma que é diferente viajar com uma pessoa que entende aquele lugar? Uhum. Eu postei um Reels sobre isso alguns dias atrás, que eu entendi que o Brasil é um país muito exótico, né? E, por exemplo, para pessoal da Europa, da Rússia, da Bielorrússia, é um país muito, muito exótico, né? Tropical. Pessoas têm vários estereotipos que no Brasil é muito perigoso, né? Que tem criminalidade, que tem favelas, que tem ladrões na rua, né? Que precisa segurar o seu celular, não sei, dentro da bolsa, né? Ao tirar da bolsa. Não sei, que tem bichos na rua, não sei, macacos, que também pode Legal. roubar alguma coisa. Então, eu entendi que realmente, com esses estereotipos, a pessoa chega para o Brasil e muito bom você tem uma pessoa que fala a sua língua, que sabe todos os lugares, que pode te mostrar todas as atrações turísticas, né? Te levar para mata, para uma cachoeira, com calma, né? Por exemplo, ok, a pessoa pode caminhar pelo centro histórico sozinha, mas conhecer as cachoeiras, entrar na mata. Que, por exemplo, minha mãe foi aqui 3 meses e no início ela tinha muito medo de entrar no mato, que ela achava que vai aparecer uma cobra, vai aparecer um bicho, né? Mas a gente mora aqui mais de 3 anos e nunca a gente encontrou nenhuma cobra, nenhuma aranha, mas claro que tem. Tem. Mas geralmente nos caminhos que sempre tem pessoas, não aparecem bichos, raramente. Então, eu acho que guia aqui no Brasil é uma profissão muito importante, realmente. E o que que você quer que as pessoas sintam nessa experiência? Qual é o seu principal objetivo? Para mim, por exemplo, se comparar Rio de Janeiro e Paraty, é muito diferente, que o Rio é uma cidade muito grande, né? Multidões, trânsito. E aqui em Paraty é mais natureza, né? Então, o meu objetivo é mostrar a natureza incrível do Brasil, a mata, cachoeiras, praias, ilhas, esse mar maravilhoso. A comida que em Paraty é principal é peixes e frutas do mar, né? Tudo fresquinho, direto do mar, que tem a cultura caiçara aqui muito forte, cultura viva. Os indígenas, quilombolas, né? Que eu lembro uma vez, eu recebi aqui os russos que trabalham como guias no Rio de Janeiro, e eles ficaram surpresas que aqui tem cultura indígena muito viva. Iva. Pode encontrar esses indígenas na rua vendendo artesanato, né? Eu tenho várias coisas deles, eu amo. Aqui em casa é cheio. Uhum. E então, por exemplo, eu trabalho geralmente com russos, né? Pessoal que é da Rússia, da Bielorrússia. Então, encontrar indígenas que o pessoal viu só nos filmes, por exemplo, né? É uma experiência para eles. É conversar, que eu consigo traduzir, né? Pode rolar uma conversa. Então, realmente é uma experiência muito exótica. E viva, né? Eu acho que o mais importante é isso, as pessoas se sentem vivas. Conhecendo o ambiente, elas têm através do seu olhar, elas têm uma experiência única, algo que Uhum. elas não vão ter em nenhum lugar do mundo, porque para a pessoa passar essa experiência, ela tem que viver ali, senão você não consegue.
Paraty é uma cidade muito preservada, né? Patrimônio mundial. E É, realmente a cidade não virou só atração turística, né? É pessoas vivas, essa cultura caiçara viva. Você pode, não sei, vir para a praia e ver esses caiçaras que estão pescam precisando. canoa, né? Rede de pesca, ou tem caranguejos. Então, eu acho que é maravilhoso. Eu ainda estou muito inspirada de Paraty e o Brasil. Estou Ai, que apaixonada. lindo. Então, Helena, já aconteceu de você ver alguém se transformar durante uma viagem? Alguma história que tenha te marcado? Alguém que não esperava aquilo de Paraty, não esperava isso do Brasil, e a história dessa pessoa te marcou e fez de você. Não sei, né? Porque quando a gente trabalha com público, a gente vê tanta coisa perto da gente que muitas coisas servem de lição pra gente, né? Uhum. Ah, precisa pensar. Que, hum, não sei, talvez um casal de Moscou, já tipo senhores, e eles estão viajando muito, que eles já como não trabalham mais, então tem esse tempo livre, eles viajam sem parar. Eles já visitaram vários países. E quando eles foram aqui em Paraty, eles falaram que, nossa, é realmente um paraíso, que a gente foi em vários países e aqui um paraíso, um mar maravilhoso. E então, eu falei que, sabe, vocês me lembram meu mãe e minha mãe e meu pai. Eu posso passar o contato da minha mãe para vocês para conversar. Vocês podem contar a experiência, como foi aqui no Brasil, experiência comigo, né? E então depois eles viraram amigos, amigas, né? Nossa, Essa mulher. Então depois esse casal do Moscou foi na Bielorrússia, na nossa casa. Eles trouxeram cachaça de Paraty, que a gente comprou junto, Ah, que lindo. os imãs de Paraty. Então, essa mulher, minha turista, começou a mandar mensagem para minha mãe: vai para o Brasil, você precisa conhecer. E então, no final do ano, ela conseguiu, e minha mãe, graças ao meu irmão, eles compraram passagem. Então, minha mãe veio para o Brasil, passou 3 meses aqui, graças à minha turista. Nossa, que demais. Eu maravilha. acompanhei tudo que sua mãe fez. Eu amava ver. Eu ficava desesperada. Falava, gente, será que hoje vai parar de chover? Porque choveu, né, no período que ela estava aí. E aí o Franco falava, o que que você está fazendo? Eu, nossa, eu tô vendo, a mãe da Lena tá lá. Isso, a minha mãe é uma guerreira. A gente organizou várias experiências para ela: caiaque, trilhas, passeios de Passeio de barco, barco. cachoeiras, tudo. Eu E, acompanhei tudo, eu achei maravilhoso, porque ela se jogou em todos os passeios. Ela se divertia mais que as crianças, mais que o neto, ela não queria sair da água. Isso me marcou demais. e no final, ela passou 3 meses. E ela resumiu que, nossa, pessoal que vem para 10 dias, não dá para conhecer nada. Aqui, tipo, no Brasil, e precisa ficar um mês, ou melhor, 3 meses, para conhecer tudo. 10 dias ou uma semana é muito pouco. Pouco tempo. É verdade. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Vivendo no Brasil há tanto tempo, você sente falta da Bielorrússia? Eu sei que é complicado falar sobre isso, mas eu acho que como estrangeira, né, a gente tem uma solidão diferente. A gente passa por várias metamorfoses ao longo da vida, né? Maternidade é um lugar que mexe muito com a gente, com o nosso corpo, com a nossa cabeça. E mesmo num paraíso, que eu sei que é Paraty, eu tenho certeza que é maravilhoso acordar com essa natureza exuberante. Qual o maior desafio para você nesse momento, né? O que você sente mais falta como estrangeira? Então, claro que às vezes eu tenho nostalgia, né? Lembro da Bielorrússia, mas eu entendi uma coisa: como funciona o nosso cérebro, né? Eu lembro só coisas boas da Bielorrússia que aconteceram comigo. Tipo, eu lembro minha vida, sempre criança, eu estava livre, estava curtindo a minha vida. E aqui no Brasil, eu sou mãe de 2 filhas. Claro que passo por vários perengues, né, de imigrante. Então, quando eu lembro da Bielorrússia,
eu não lembro o país, eu lembro a minha experiência quando eu morava lá, sozinha, sem família, curtindo a vida. Então, eu quero voltar sensação. Então, é só como, ah, tipo, não importa onde você fica, é só, tipo, decoração, né? Mas é uma coisa muito importante que você falou, porque eu, por exemplo, eu tô vai fazer 2 anos que eu não vou para o Brasil. Então eu só lembro das coisas boas. Eu não lembro Uhum, de nada ruim. Todo mundo é maravilhoso. Eu vou encontrar os meus amigos e vai ser perfeito. E quando eu chego lá, não é nada do que eu imaginei. Aí eu isso, fico frustrada, e aí eu sofro, e aí é uma dor de estar lá, porque não é do jeito que eu queria, claro. isso. Não é do jeito que aconteceu. E quando eu volto, e aí quando eu tô lá, eu sinto falta daqui. Eu fico com aquela sensação de que, tipo assim, meu, isso não me cabe mais. Eu não sou daqui. Eu não sou Uhum, daqui. E aí, brasileiro, você sabe como é, né? Brasileiro gosta de pegar, brasileiro quer ficar junto, quer, né, abraçar. Às vezes, eu falo assim, nossa, não, para com esse grude. Nossa, pra que tanto isso, sabe? Eu tenho esse momento meu também de ficar sozinha, tipo, lendo alguma coisa e as crianças brincando ao redor, aquele barulho me incomoda. uhum. Então, a gente sinta falta de lembranças, não é do país, mas as nossas lembranças que a gente tinha, né? Alguns momentos que a gente já perdeu, né? Mas eu estou muito feliz aqui no Brasil. Realmente eu me sinto mais em casa aqui do que na Bielorrússia. É muito estranho, né? Mas na Bielorrússia eu sempre me senti tipo, não sou daqui, não sei como explicar. E aqui no Brasil, pô, é meu lar aqui. Ai, que incrível. Eu fico muito feliz em ouvir isso, porque e eu tenho essa sensação aqui na Polônia, saindo do Brasil, eu tenho essa sensação de, nossa, aqui é o meu lugar. E eu acho que é o que você falou. Eu ainda tô porque assim, o meu processo de adaptação, ele demorou bastante. Então, porque o primeiro ano que eu morei aqui, eu vivia como uma turista, eu nem estava entendendo, eu vim para cá muito nova, e eu vim acompanhando o meu marido. Então, foi muitas mudanças e eu vivia como turista. Então, sei lá, eu acho que eu tô há 4 anos aqui, eu acho que a partir do segundo ano que eu comecei a entrar nessa fase e a entender, e eu até hoje é uma coisa que eu trato em terapia de que eu sinto saudade das lembranças que eu tinha, das coisas que eu vivia no Brasil. Não de quem eu era lá, ou não de tipo, claro, das pessoas também, mas não da pessoa específica, uma pessoa específica lá, e sim das lembranças que eu vivi lá. E é exatamente o que você falou, a gente não importa onde a gente esteja no mundo, e sim vão ser as lembranças que a gente traz, e o exterior ali normalmente vai ser só um lugar momentâneo, que hoje você pode estar no Brasil, eu estou na Polônia, amanhã depois a gente pode estar em outros lugares, porque a gente que é imigrante, a gente sabe que a nossa vida eu costumo falar que o quintal da nossa casa é o mundo, né? Então a gente não sabe o dia de amanhã. Pode ser que surja uma oportunidade e você tem que largar tudo de novo e reiniciar a vida num outro país. E é muito doido, porque exige muita coragem, né? A gente não acredita, mas é muito corajoso quando a gente faz isso. E falando disso, você sente que você se tornou uma nova versão vivendo aí? O que você acha que você deixou bastante para trás? Claro, você comentou, né? Na Bielorrússia você era mãe, você era solteira, né? Ou, enfim, namorava, tinha uma vida, né, de estudante, morava com os pais, então era uma vida um pouco mais tranquila. E agora, claro, mudou com responsabilidade, 2 crianças e vivendo a vida. O que você diria além disso? Com certeza eu fiquei mais madura aqui e com certeza mais feliz. Não sei, aqui era realmente uma nova versão de mim, mas não sei, minha autoestima cresceu. Que ser uma loira no Brasil, É maravilhoso. receber muita atenção, muitos elogios. Então, eu até virei modelo, né, aqui. E eu já Nossa, falei para a Mariana que eu participo nas gravações como figurante nas novelas, né, brasileiras. Então, eu me senti aqui o adulta, que na Bielorrússia eu vivia, parecia uma criança, não sei.
não tinha muita responsabilidade. E aqui eu preciso cuidar crianças, trabalhar, resolver mil coisas, né? Então, me sinto mulher adulta, forte. Ah, e também eu abri MEI, eu sou empreendedora também. Então, também Aham. uma nova etapa para mim. E eu estou muito feliz que realmente durante esses 3 anos a gente resolveu mil coisas com documentos, não sei, colocar crianças na escola, ser empreendedora, né? É tudo novo, tudo novo. Modelo, fala sobre isso, me conta isso, como surgiu a oportunidade? Aqui um amigo fotógrafo me convidou para tentar, Gente, então é eu sempre um fotógrafo que fala isso, né? Eu acho demais. eu também trabalho numa galeria de arte e depois surgiu mais uma galeria, então tenho essa experiência também. Nunca era vendedora, mas aqui eu aprendi, agora vendo arte. Então, eu tenho vários trabalhos aqui no Brasil e eu gosto que todos os trabalhos muito criativos, né, como arte, filmes, não sei, turismo é também uma coisa legal. Ficar no passeio de barco e ganhar dinheiro por isso. Maravilhoso! Maravilhoso. Alena, nos outros episódios, né, a gente falou sobre literatura, a gente falou sobre música, e hoje a gente fala sobre lugar, né, um lugar tão especial. O que que você acha que um lugar ele se torna também uma forma de linguagem, falando sobre esse lado da arte, né? Falando sobre trabalhar como galerista, trabalhar como uma consultora de vendas de arte em Paraty. É algo muito impactante. E todas essas funções traduz de alguma maneira, né, um pouco da sua realidade também. Você acha que o lugar traduz uma forma de linguagem? Nossa, uma pergunta filosófica parece. Ah, hum. Por exemplo, eu lembro que no início, né, da nossa vida aqui, eu ligava para minha mãe reclamando que, tô cansada, estou sem trabalho, sem dinheiro. E minha mãe falava, então volta para a Bielorrússia, por que você fica lá sofrendo? Mas, quando ela passou aqui 3 meses, ela falou, eu entendo que eles nunca vão voltar, que esse é um lugar maravilhoso, não dá para comparar. E, nossa, todos os dias eu descubro mais uma coisa legal que tem aqui. Esse centro histórico parece, não sei, caixa sem fundo. Eu sempre tenho mais alguma coisa nova, uma pessoa nova, uma história. Eu não sei. Às vezes eu me sinto dentro de um filme, né? Nossa, eu Que te parece entendo muito. uma cena de filme pronta, né? Essas casas, essas igrejas históricas. Então, eu tive muita sorte mudar para Paraty. Eu acho que, na verdade, não são só os lugares, eu acho que é a experiência, né? Assim como a música, a arte, um livro, ele passa sentimentos e ele cria algum sentimento em relação àquilo. Quando você guia as pessoas em uma cachoeira, em um passeio de barco, em nadar com uma tartaruga que às vezes vai estar na água, visitar uma igreja, visitar não sei, alguma tribo indígena, tudo isso faz você criar experiências que ficam na memória das pessoas. E sem dúvidas isso é sem preço. Eu acho que deve ser muito gostoso, foi o que você falou. Deve ser muito gostoso você trabalhar com o público e mostrando uma coisa tão incrível como uma nova cultura, um país. Eu confesso que eu sou bem apaixonada também por turismo. Sempre que eu viajo, eu estudo o lugar que eu vou, eu tento entender o que está acontecendo, o porquê daquilo. E meu marido fala: Ih, amor, mais um pouco você vai virar guia, mais um pouco você vai virar guia, porque eu sempre vou a fundo, porque eu também gosto de entender o que está passando ali. Não só, vou nessa praia aqui, tá bom. Não, o que que aconteceu, né? É legal a gente ir a fundo. E eu acho muito importante para qualquer migrante duas coisas. Primeiro é aprender a idioma.
né? Se você quer ser um cidadão de verdade, você deve falar Sim, idioma. E outra coisa, você precisa conhecer a história, né? Os filmes, música, a cultura, tudo, para entender onde você vive, O né? que é o país que você vive, né? Isso. Até ontem minha amiga me mostrou comercial antigos dos chocolates, Chiquito, Batom. Ela me mostrou as propagandas dos anos 90. Eu achei que é legal. Eu aprendi mais uma coisa sobre o Brasil, né? Que todo mundo conhece essas propagandas. Agora eu também conheço. Faz parte do seu repertório cultural. Alena, a gente sempre gosta de terminar os nossos episódios com uma pergunta reflexiva. Se a sua vida no Brasil fosse uma jornada, em que parte do caminho você diria que está agora? Acho que já a minha adaptação acabou e começou minha vida de cidadão de verdade. Brasileira. Agora eu já falo que quando a pessoa me pergunta, você é de onde? Eu falo, sou bielorrussa, mas eu já virei brasileira. Eu falo que eu sou Ai, brasileira. ah, que linda. Que realmente me sinto meio bielorrussa, meio brasileira. nossa, é maravilhoso ouvir isso. Eu fico muito feliz por ter uma experiência tão positiva, por você ter uma experiência tão positiva e compartilhar isso com a gente. A gente vai encerrando o episódio de hoje. Falar que viajar não é só sobre lugares, é sobre experiências, encontro, mudanças, sobre histórias que a gente leva com a gente, sem dúvidas. E hoje a gente conversou com a Lena, que fala, vive e construiu isso de uma forma muito linda, de uma forma que me inspira a continuar sempre olhando de maneira positiva a vida de um imigrante em qualquer lugar do mundo. Porque quando a gente decidiu falar sobre o Podposca, a gente quer falar de culturas através de experiências, e experiências reais, né, Mari? Com certeza. Alena, mais uma vez, obrigada pela sua disponibilidade, por participar. Se você é brasileiro, se você é polonês, se você é russo, se você fala inglês e está indo para o Rio de Janeiro, para Paraty, não deixe de procurar a Alena. Com certeza ela vai guiar muito bem vocês no nosso país. Como vocês já ouviram, ela também é brasileira, sim. Se vocês gostam desse tipo de conversa, cultura, segue a gente no Instagram, no Podpolska, né? Também no YouTube e no Spotify, que é a plataforma que vocês estão ouvindo. Toda semana a gente traz histórias de brasileiros ou de imigrantes que estão construindo as suas vidas e caminhos em outros mundos, em outros países. Obrigada, Helena, por estar com a gente nesse episódio incrível. Foi muito bom te conhecer melhor e obrigada mesmo. Eu que agradeço, obrigada pelo convite e estou aguardando todo mundo em Paraty. Pode Já deixar. estou pronta, já estou pronta. Vai Olha, acontecer. eu prometo, próxima vez que, ó, quem tá ouvindo aí, gente, todo mundo me cobra aí do Rio. Próxima viagem pro Rio, eu vou lá, vou para Paraty, porque é inacreditável, inadmissível a pessoa ser carioca e não conhecer Paraty, gente. Eu vou e vou conhecer a Helena, com certeza. Vai ser Bom, incrível. A gente se vê no próximo episódio. Beijo! Beijo, até o próximo episódio do Pode Polska. Tchau, Alena. Tchau, Mari.